Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa videoaula referente à primeira atividade avaliativa. Todas as informações referente a essa atividade vocês encontram no roteiro de estudo orientado que está no campus virtual. Então vamos dar início. O experimento de pressão e empuxo, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte a gente vai abordar os conceitos relacionados à pressão, né? E para isso a gente utilizou um tubo em U, tá? Esse tubo é de vidro, ele é oco, né? Um tubinho oco de vidro, certo? E ele é aberto nas duas extremidades aqui. Numa das extremidades, essa extremidade aqui, a gente acoplou uma mangueirinha de borracha, tá? Flexível. E essa mangueirinha de borracha, na outra extremidade, a gente acoplou uma sonda de vidro. Essa sonda de vidro aqui, ela também é oca, né? Ela é vazada, tá? Permitia que a gente utilizasse essa sonda para enfiar dentro de um líquido, que eu vou explicar melhor, tá? Então, na conexão, tanto na sonda quanto no tubo, ela é bem conectada, tá? Não pode entrar ar aqui, tem que ser bem vedado, tá? Essa extremidade está aberta e a outro tubo aqui também está completamente aberto, tá? Aí, esse experimento, o objetivo dele é calcular a densidade, tá, de um líquido dentro dessa proveta. Então a gente tem essa proveta aqui, a gente vai calcular a densidade do líquido que está lá dentro, tá? No caso a gente utilizou o álcool e a densidade deste álcool é desconhecida. Então o objetivo é calcular a densidade do álcool, tá? Porém, principalmente saber calcular a incerteza dessa grandeza física de densidade, tá? Utilizando a fórmula de propagação de erros. Tá bom? Eu vou explicar também direitinho, certo? Neste tubo em U, a gente colocou um líquido cuja densidade é conhecida, certo? Que foi a água da torneira mesmo. A gente pegou um pouquinho de água e colocou aqui, tá? Essa água aqui tem corante vermelho, por isso que ela, para facilitar a nossa visualização, tá? Nessa proveta aqui tem um álcool, tá? E aí o que acontece? Quando a gente pega esse tubo de vidro e insere dentro do álcool, o álcool também tem corante, tá? Tudo para facilitar a visualização, que é muito difícil através de vídeo ou foto visualizar se não tivesse um corante, tá? Uma cor, né? Então o que acontece? Quando a gente introduz essa sonda de vidro aqui dentro do álcool, o que a gente observa é que ocorre um desnivelamento dessas colunas de água no tubo em U, certo? Então o que a gente fez foi medir tanto esse deslocamento Hzão, tá? O desnível de coluna de água no tubo em U, e este valor Hzinho. A gente utilizou uma trena, tá, para fazer essa medida. E esse Hzinho aqui é referente ao desnível de coluna de álcool, né? Na sonda. A gente coletou 4 valores, né? Enfiando a sonda aqui, certo? Então, para entender melhor, a gente foi introduzindo a sonda, né? O primeiro valor foi 100 milímetros, enfiando a sonda em 100 milímetros. A gente obteve o Hzinho de 133, o segundo valor 150 milímetros, o Hzão, obteve-se um valor de Hzinho de 208,5 milímetros, tá? As incertezas do Hzão é 0,5 milímetros, é a incerteza da trena, lembrando que a trena é um instrumento analógico, menor medida, a incerteza do instrumento analógico é a menor medida, que no caso é 1 milímetro dividido por 2, ou seja, 0,5 milímetros, e a incerteza para a obtenção do Hzinho é a mesma, a trena, certo? Enfiando a sonda um pouquinho mais, obteve-se mais um valor, tá? O Hzão, 200 milímetros, certo? E o Hzinho referente a este Hzão, 256, né? E por último, enfiando a sonda um pouquinho mais, 250 milímetros, o Hzão e o Hzinho 357, certo? Então esses foram os 4 valores que foram obtidos no laboratório, tá? Quem não tiver feito o experimento pode utilizar estes dados para
fazer a análise e os cálculos das incertezas, certo? Agora, para que a gente possa compreender como que nós iremos calcular a densidade do líquido do álcool dentro da proveta. Vamos analisar as pressões, né, já que o experimento lida com os conceitos de pressão. Vamos analisar as pressões que estão atuando em um ponto fixo, né, certo? Quando a sonda está imóvel na proveta. Tá? Então, mantendo essa sonda fixa, o que a gente observa é que esse desnível ele é intacto, ele é estático, ele não move. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Que a somatória de forças neste ponto é igual a zero, certo? Não tem movimento. E quais sabendo aqui que a área deste vidro é constante ao longo desse percurso aqui, então posso dizer também que a somatória das pressões nesse ponto aqui é igual a zero, né? Visto que pressão é força dividido pela área, certo? Então, quais são as pressões que estão atuando neste ponto aqui do tubinho? Vamos analisar. Bom, lembrando, o tubinho é aberto aqui. Se ele é aberto, tem uma pressão atmosférica, certo? A pressão atmosférica é a pressão devido a toda a coluna de ar, né, que está sobre a gente, né? Em todo o planeta Terra tem uma camada de ar e que causa essa pressão, uma pressão bem grande. Tá? Então ela entra aqui dentro desse tubo, ela é transferida através do fluido até esse ponto aqui, tá? Então tem a pressão atmosférica para baixo. Bom, do outro lado, nessa proveta, ela também é aberta, ou seja, eu também tenho a pressão atmosférica entrando aqui, sendo transferida ao longo desse fluido aqui, que é o ar, tá? Até este ponto, então tem pressão atmosférica para baixo também, tá? Essa coluna de água que está acima deste ponto aqui vai causar uma pressão, que é a pressão devido a essa coluna, tá? É da mesma natureza que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uma coluna de ar que está sobre a nossa cabeça, né? Essa pressão do H2O aqui também é uma coluna de fluido, que no caso é a água que está acima desse ponto aqui, tá? Então, ela é transferida ao longo desse fluido, que é a água, até este ponto aqui. Então tem a pressão, que eu chamei de pH2O, tá? Que é a pressão da água que está atuando para cima nesse ponto aqui, tá? E tem uma outra pressão também, tá? A somatória das pressões tem que ser igual a zero, como eu já falei, porque esse ponto está estático. Então tem uma outra pressão para baixo, que é deste líquido, tá? Que é o álcool, que a gente quer descobrir a densidade dele, certo? Então, do mesmo jeito que a água tem uma coluna acima deste ponto, causando uma pressão para cima, o álcool também, esse desnível de coluna de álcool, que nós medimos o valor, que é o Hz, está transferindo uma pressão ao longo deste tubo, tá? Até este ponto para baixo, que é uma pressão que a gente chamou de PL, pressão do líquido, tá? Que é a pressão do álcool, no caso, certo? Então, como vocês podem observar, a somatória das pressões aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, a pressão da água mais pressão atmosférica tem que ser igual. As pressões que estão atuando para baixo tem que ser igual às pressões que estão atuando para cima. Então, a pressão do líquido, do álcool, mais a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica positiva passa para o outro lado negativo, ela se cancela, certo? E aí, sabendo que a pressão da coluna de um líquido ela é dada pela equação ρgH, né? A famosa equação que a gente já conhece de longa data, onde ρ é a densidade do fluido, certo? G é a gravidade, H é a altura do fluido, tá? Que está causando essa pressão. Então, a pressão do H2O, o ρ é da água, que a gente conhece, tá? G é a gravidade e H é o Hzão da água, tá? E do outro lado, pressão do líquido, o ρ é o do líquido, tá? Ou seja, o ρ do álcool que a gente quer descobrir, o G é a gravidade e H é o Hzinho do álcool, tá? Então a gente tem essa igualdade aqui, certo? Bom, a gravidade aparece de ambos os lados, então se eu dividir ambos os lados da equação pela gravidade, ela cancela também, eu não tenho a dependência então da gravidade dessa forma, certo? Eu posso isolar o ρ do líquido, que é o que eu quero descobrir, tá? Para
chegar nessa equação. Então, o ρ do álcool ela é igual ao ρ da água vezes o Hzão dividido por Hzão, por Hzinho. Tá? Então, basta eu fazer essa divisão de Hzão por Hzinho que eu obtenho e multiplicar pela densidade da água, tá? Que no caso a gente conhece, é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Ou no grama, a gente pode utilizar grama por centímetro cúbico, tá? Ou pode utilizar quilograma, 1000 quilogramas por metro cúbico, certo? Então, dependendo da unidade que você utilizar aqui da densidade da água, vai te dar a unidade correspondente da densidade do líquido, né? Visto que a unidade do Hzão e do Hzinho é a mesma, as unidades dividindo vão se cancelar, tá? E vai permanecer a unidade da água, certo? Então, se você utilizar grama por centímetro cúbico, vai ter a densidade do álcool em grama por centímetro cúbico. Se você utilizar a densidade do álcool da água como 1000 kg por metro cúbico, vocês vão ter a densidade do álcool em quilograma por metro cúbico também, certo? Então, esta é a equação para se utilizar na primeira parte do experimento, tá? Que é o experimento que utiliza conceitos de pressão, certo? Agora vamos para a segunda parte do experimento, tá? É a parte que utiliza conceitos de empuxo. Para essa segunda parte do experimento, a gente utilizou uma montagem desse tipo aqui, tá? Essa é a foto do experimento que a gente utilizou. Tem um tripé que segura uma haste metálica e no alto dessa haste tem um outro suportezinho metálico que segura um instrumento de medida. Esse instrumento de medida é o dinamômetro, tá? O dinamômetro ele é utilizado para medir força, certo? Esse dinamômetro nos dá os valores em Newton diretamente, tá? Então já é SI, a gente tem que tomar bastante cuidado com as unidades de medida, tá? Eu vou explicar por quê, para a gente não misturar medidas, unidade no SI e unidades que não estão no SI, que vai acabar complicando a unidade final da grandeza física que a gente quer obter. Tá? Então, primeiramente, o que foi feito? A gente pendurou um bloquinho de nylon no dinamômetro, certo? Esse bloquinho, quais as forças estão atuando nele? A força-peso, né, de origem gravitacional, eu chamei de PR aqui, tá? É o peso real do bloco, tá? Este peso real, a gente leu o valor no dinamômetro, tá? E este valor foi 0,42, tá? Newton, com a incerteza de 0,01 newtons, tá? Essa aqui é a incerteza do instrumento de medida, do dinamômetro, tá? Então esse é o peso real do bloco. O que foi feito em seguida? A gente colocou este bloco dentro da proveta com álcool, tá? O álcool é o mesmo que foi utilizado na parte 1 do experimento. E a partir do momento que você introduz esse bloco de Teflon dentro do líquido do álcool, o que vai acontecer? Vai surgir uma força para cima, né, que é o empuxo, e vai fazer com que essa força de peso ela diminua, certo? É o que a gente chama de peso aparente, tá? Então foi isso que a gente fez, a gente introduziu o bloco dentro do líquido, certo? E através deste parafuso aqui, a gente foi abaixando o dinamômetro para introduzir partes diferentes do bloco de nylon dentro do álcool, tá? A gente dividiu ele em 4 partes. Então, primeiramente a gente introduziu 1/4 do bloco, no caso na realidade foi 20 ml do bloco, tá? E leu a força-peso, que no caso é o peso aparente, certo? Então chamei aqui de PA, peso aparente do bloco. Foi lido o valor dessa força, tá? 0,28 newtons, obviamente é menor do que o peso real, né? Porque eu tenho um empuxo atuando agora, tá? O erro dessa força peso é 0,01, que foi utilizado o mesmo dinamômetro, tá? É uma incerteza do dinamômetro. O que mais foi lido? Foi lido qual o volume do bloco que foi submerso no álcool, tá? E para eu descobrir isso, basta ler qual o volume do álcool que foi deslocado na proveta, tá? Essa proveta ela é graduada, tá?
a menor divisão da graduação dela é 2 ml, tá? Isso aí me dá uma incerteza de 1 ml, tá? Então o erro do volume deslocado é 1 ml, tá? A menor medida da instrumento de medida, que é a proveta dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então 1 é a incerteza o erro ou incerteza da medida de volume, tá? Da proveta, certo? Então, quanto de volume que deslocou na primeira medida? 20 ml, tá? 20 mililitros, que é o volume do bloco que foi inserido dentro do álcool, tá? Então, quando eu submergi o bloco num volume de 20 ml, eu obtive essa força-peso aparente, tá? E assim foi feito, eu fui abaixando o bloco de Teflon, submergi agora um pouco mais, agora eu submergi ele 30 mililitros, tá? Dentro do álcool, e fiz a leitura da nova força-peso aparente, tá? Força-peso aparente agora foi de 0,19 newtons, tá? Fiz isso mais uma vez, submergi ele um pouquinho mais, tá? Somei 10 ml, submergi ele em 40 ml total, tá? E obtive uma nova força-peso aparente, 0,14 newtons, tá vendo? Ele tá ficando levinho, né? Aquela mesma sensação que a gente tem quando a gente está dentro da piscina, de pegar algum objeto, a gente sente o objeto leve, né? Por quê? Por causa do empuxo que está atuando nele, né? Que é o empuxo, a força que atua no corpo para cima, né? Então ele cancela, anula um pouco a força-peso real do objeto e faz com que esse peso aparente seja pequeno, tá? Então a gente realizou mais uma medida, introduzindo o bloco um pouquinho mais, né? Na realidade, essa última medida a gente introduziu o bloco completamente, tá? Então o bloquinho de nylon, a gente submergiu ele a última medida de 50 mililitros, tá? Mililitro corresponde a centímetro cúbico também, tá? Então 50 centímetros cúbicos o volume que foi introduzido dentro do álcool, tá? E isso nos deu um peso aparente muito pequenininho, olha, de 0,05, tá? Então o somatório de forças ali, neste caso, é quase zero, tá? Então o bloco quase conseguiria ficar suspenso sozinho, né? Ele ia cair porque a força-peso real ainda é um pouquinho maior do que o peso aparente, tá? A gente vai entender melhor no próximo slide. Então, agora vamos tentar entender como que eu vou extrair a densidade do líquido, né, que é o álcool que está dentro da proveta, através desse experimento. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho a força-peso, né, que é o peso aparente, o peso real e o empuxo que estão atuando nesse bloco aqui. O empuxo, ele nada mais é do que a força-peso do líquido que foi deslocado pelo objeto, tá? Então, o objeto, quando ele entra dentro do fluido, ele vai deslocar uma massa desse fluido, certo? E a força-peso do líquido que foi deslocado é o empuxo, tá? Então, é muito fácil de descobrir de deduzir essa equação, tá? Que o empuxo, ele nada mais é do que a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume, né? O famoso ρGV, tá? Onde V é o volume que foi deslocado do fluido, G é a gravidade local e ρ é a densidade do fluido, tá? Se a densidade do fluido for muito grande, o empuxo vai ser grande, tá? Elas são diretamente proporcionais. Se a densidade do fluido for pequenininha, o empuxo vai ser pequenininho, tá? Então, por isso que em fluidos com densidades maiores, essa percepção do empuxo ela é bem mais significativa, certo? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente sabe também é que o peso aparente, né, é exatamente a diferença entre essas duas forças, entre o peso real e o empuxo, tá? Uma vez que o bloco está em repouso, a somatória de forças é igual a zero, tá? Então, eu tenho que o peso real ele vai ser igual à soma do peso aparente e o empuxo, tá? Então, o peso aparente nada mais é do que a diferença entre o peso real e o empuxo, tá bom? Então, agora substituindo o empuxo, que é o ρGV aqui,
eu vou ter que o peso aparente, que foi medido experimentalmente, né? Eu medi o peso aparente 4 vezes, o peso real eu medi também apenas uma vez, que o peso real é o peso do bloco fora do líquido, né? No ar, certo? Menos ρ GV, onde o ρ é o ρ do líquido, que no caso é o álcool, certo? Então todos esses termos eu conheço, a gravidade a gente vai utilizar 9,78, eu vou deixar anotado aqui para vocês. E o volume também eu tenho 4 valores, tá? Então, tanto o peso aparente quanto o volume eu anotei 4 valores na tabelinha, que vocês podem utilizar esses valores, certo? Então, vamos isolar a densidade do líquido, que é o que interessa para a gente. Eu passei peso real negativo para o outro lado, tá? Passo a gravidade vezes o volume dividindo, então tem que o peso real menos o peso aparente dividido pela gravidade e dividido pelo volume é igual à densidade do nosso líquido, tá? Então essa é a equação que a gente vai utilizar para obter a densidade do líquido na segunda parte do experimento, que está relacionado com aos conceitos de empuxo, tá bom? Então, a gravidade, como eu falei, vocês vão utilizar 9,78, tá? Mais ou menos com a incerteza de 0,01 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, como eu já tinha relembrado vocês antes, vamos tomar bastante cuidado com as unidades, tá? As unidades de força, que é o peso aparente e o peso real, estão em Newton, tá? Que nada mais é do que a força é massa vezes aceleração, né? A Newton é a unidade no SI, então é a unidade da massa, que é quilograma no SI, né? Vezes aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado e o volume está em mililitro, que é a mesma coisa, 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, lembrando, vão convergir, fazer a conversão, tá? Da medida de volume de centímetro cúbico, ou seja, de ml, para metros cúbicos, tá? Porque senão vocês vão obter uma densidade com uma unidade completamente misturada, tá bom? Aí, se você convertendo a medida do volume para metros cúbicos, aí sim vocês terão a densidade do álcool em quilograma por metro cúbico diretamente, tá bom? Então, o objetivo do experimento é calcular essas densidades pelos esses dois métodos, tá? Tanto de empuxo quanto pressão, e fazer a analogia para observar qual das duas metodologias é melhor, né? Visto que a gente vai calcular a incerteza dessas duas grandezas utilizando a fórmula de propagação de erros, certo? Então vamos lá. Como é que é? Vamos relembrar, né, o que é propagação de erros, né? Propagação de erros, ela nada mais é, o próprio nome fala, né? É um erro propagado. Se eu tenho uma equação, uma função, um parâmetro, esse parâmetro, no caso aqui o W, esse parâmetro, ele depende de 3 outros parâmetros. Ele depende de x, ele depende de y, ele depende de z. Tá? E estes 3 parâmetros foram obtidos de maneira experimental. Tá? Eu medi o x lá no laboratório, utilizando um instrumento. Eu medi o y no laboratório e medi o z também. Tá? Então o W é uma grandeza física que é calculada de maneira indireta, né? Utilizando uma fórmula. Tá? E essa fórmula ela depende de 3 parâmetros diretos que foram medidos com instrumento de medida no laboratório, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que saber são as incertezas dessas grandezas x, y e z, tá? E de erro, tá? Então o erro de x, qual que é o erro de x? Eu preciso saber, tá? E quem vai me dizer isso é o próprio instrumento de medida, tá? Então vamos supor que eu utilizei a trena para medir o x, então qual que é a incerteza da trena? Tem que saber, tá? Basta olhar no instrumento. O erro do y tem que saber como que foi calculado o y, vamos supor que seja a massa, né, do objeto. Foi medido utilizando a balança, então eu tenho que observar a balança, qual que é a incerteza da balança. Se for um instrumento digital, é a menor medida que este instrumento consegue fazer, certo? Se for um instrumento analógico,
eu pego a menor medida que o instrumento consegue fazer e divido por 2. Esse é o erro ou incerteza do instrumento analógico, tá? E tem que saber também o erro ou incerteza da medida Z, tá? Também um instrumento de medida que vai me dizer isso, tá? Então, uma vez conhecido o erro ou incerteza dessas três grandezas, x, y, z, agora eu quero descobrir o erro ou incerteza dessa grandeza aqui, do W, tá? Então, para isso a gente vai utilizar a propagação de erros, porque a forma de propagação de erros vai propagar o erro dessas três componentes aqui para me dar o erro ou incerteza desta outra aqui, do W, certo? Então, para a gente fazer isso antes de começar a utilizar a forma de propagação de erros, eu gosto de reescrever esta equação aqui de uma fórmula que fica mais fácil a gente fazer as derivadas, tá? Porque a gente vai ter que derivar essa equação em relação aos três parâmetros x, y e z, tá? Então, para facilitar a nossa vida, eu gosto de colocar todos os termos no numerador, tá? O x já está no numerador, vamos colocar o y no numerador. Tá? O y está elevado a 3 no denominador, se eu passar ele para o numerador, ele vai ficar com um expoente negativo. Tá? Então não mudei nada, eu só reescrevi. O z está no denominador também, ele está na raiz. Um termo com a raiz quadrada é a mesma coisa que ele elevado a meio, né? Então eu posso passar este z elevado a meio para o numerador, o meio vai ficar negativo, né? Dessa forma aqui, z elevado a menos meio. Então pronto, agora eu tenho a equação com todos os termos no numerador, certo? Agora o que eu faço? Agora sim eu vou utilizar a fórmula de propagação de erros, tá? Que é essa aqui. Vocês não se assustem, que é uma equação bem tranquila. Aqui do lado esquerdo da equação eu tenho o erro da minha função, do meu parâmetro que eu quero calcular, tá? Que é a função W. Tá? Então, eu quero calcular o erro dessa minha função W, e essa função W ela depende de x, y, z. Então, eu vou ter que derivar essa minha função W em relação a x, vou ter que derivar essa minha função W em relação a y, vou ter que derivar a função W em relação a z. Quando eu derivar ela em relação a x, eu vou multiplicar pelo erro do x. Quando eu derivar ela em relação a y, eu vou multiplicar pelo erro de y. Quando eu derivar em relação a z, eu vou multiplicar pelo erro de z. Tá? Então, por isso que eu preciso saber o erro de cada uma daqueles parâmetros, certo? Então, agora eu preciso só derivar essa função aqui em relação a cada um dos parâmetros x, y e z. Tá? Então, reescrevendo aqui, essa é a minha equação, tá? E esse é a fórmula de propagação de erros. Vamos fazer primeiro essa derivada aqui, tá? dw dx, derivar o w em relação a x. Bom, essa é a minha função w, né? Onde eu tenho a dependência de x? Eu tenho a dependência de x aqui. Derivada em relação a x aqui é muito fácil, né, pessoal? Basta eu fazer com que o expoente caia multiplicando, vai ficar 2 vezes x elevado a 2 menos 1, né? Eu caio o expoente multiplicando e diminuo o expoente de 1. Né? Então, vai ficar 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, certo? Então, vou ter que a derivada é 2x elevado a 1, tá? Menos y elevado a menos 3, então eu tenho esse outro termo, se eu derivar em relação a x é zero, né, porque esse y não depende de x, e mais z, se eu derivar esse último termo que está somando em relação a x, também vai dar zero, porque z não depende de x, tá? Então a derivada de w em relação a x deu só isso aqui, tá? Agora vamos para o outro termo, que é a derivada de y a derivada de w em relação a y, tá? Se eu derivar x em relação a y também vai dar zero, tá? Se eu derivar y elevado a menos 3 em relação a y vai dar o quê? O menos 3 cai multiplicando, aqui eu tenho menos, então vai ficar positivo, vai ficar mais 3 que multiplica y elevado a menos 3 menos 1 que é menos 4, tá? Então vai dar isso aqui, tá? 3 positivo que multiplica y elevado a menos 4. Tá? E se eu derivar o último termo em relação a y, vai dar zero também, porque z não depende de y. Tá? Pronto, então agora basta eu fazer a derivada do último termo, que é o dw dz. Tá?
dw dz, onde eu tenho a dependência com z só neste último termo aqui. Então a mesma coisa, eu caio o expoente multiplicando, menos meio, vezes z elevado a menos meio menos 1, tá? Que vai dar menos 3 meios. Tá? Então essa é a derivada final de w em relação a z. Como eu tenho as três derivadas, agora basta eu introduzir esses termos aqui, né, na equação da propagação de erros, que eu vou ter minha equação de propagação final, tá? Que é exatamente esta aqui. Se vocês quiserem passar os y elevado a menos 4 para o denominador, para o expoente ficar positivo, podem fazer igual eu fiz aqui. Tá? Aqui também eu passei o z para o denominador com expoente positivo, mas fica a critério de vocês, porque não faz diferença nenhuma, né? Matematicamente é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma, tá? Então, essa é a equação, pessoal, geral de propagação de erros, tá? Daquela minha função w que depende de x, de y e de z. Então, o erro de w ela é dada por esta fórmula aqui. Então, ela depende de x, de y e de z e depende de suas incertezas, né? Incerteza de x, incerteza de y e incerteza de z, tá? Essa é uma equação polinomial, que é uma equação que a gente vai utilizar, né? A maior parte das equações que a gente vai deparar daqui em diante, nossas atividades serão equações deste tipo, tá? Equações polinomiais. Então as derivadas são parecidas com essa aqui. Vamos fazer mais um exemplozinho aqui, só para praticar. Aqui os parâmetros x, y, z estão todos somando, tá? Agora vamos para esse outro exemplo aqui, que eu tenho a multiplicação também, né? Eu tenho uma soma aqui, que na realidade é uma subtração. Então tem dois termos subtraindo um do outro. E nesse segundo termo eu tenho uma multiplicação, né? Na realidade uma divisão de y por z elevado a menos 3, tá? Então, fazendo a mesma coisa, eu tenho que saber a incerteza desses três termos, x, y, z. Vou passar todos para o numerador. Então, começando aqui, o x está no denominador, eu passo ele para o numerador, fica menos 1. Tá? Este termo aqui está no denominador elevado a 2, eu passo para o numerador elevado a menos 2. Tá? O z está elevado a menos 3, eu passo ele para o numerador elevado a 3. O que estava dentro da raiz é a mesma coisa que raiz quadrada, né? E a mesma coisa aqui elevado a meio. Tá? Agora eu pego essa equação aqui e vou aplicar a fórmula de propagação, que é a derivada de cada um dos termos em relação ao parâmetro. Tá? Então vamos lá. A equação está aqui e a fórmula de propagação está aqui. Então vamos começar com a derivada de w em relação a x. Né? Onde eu tenho x? Eu tenho x somente nesse primeiro termo. Tá? Então menos esse outro aqui, quando eu derivar esse termo em relação a x, vai zerar, não tem, tá? Este termo aqui não vai dar zero, derivado em relação a x. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? Aquela regrinha do expoente. O menos 2 vai cair multiplicando, tá? Vai ficar menos 2 que multiplica tudo que está dentro do parênteses, tá? Então, como eu reescrevi aqui, tá? O que está dentro do parênteses não muda, tá? Elevado a quanto? Menos 2 menos 1, que dá menos 3, tá? Vezes isso aqui, vezes a derivada de tudo que está dentro do parênteses em relação a x. Tá? O que está dentro do parênteses é uma soma, então eu tenho que derivar isso em relação a x, mais a derivada disso em relação a x. Derivada de x elevado a menos 1 em relação a x dá quanto? Dá menos x elevado a menos 2, certo? Menos x elevado a menos 2, foi o que eu escrevi aqui. Tá? Mais a derivada de y em relação a x, que dá zero. Tá? Então soma qualquer coisa com zero, a mesma coisa que nada, então eu omiti isso aqui, tá? Então essa é a derivada de w em relação a x, certo? Agora vamos para a segunda derivada, que é a derivada de w em relação a y, tá? Aqui eu reescrevi, tá? Só para ficar mais bonitinho, tá? Mas é a mesma coisa, ó, o menos 3 eu passei para o denominador positivo, tá? O x também elevado a menos 2 passei para o denominador, tá? Sinal negativo com negativo multiplicado dá positivo. Então só reescrevi a equação aqui, tá? Então vamos para o segundo termo derivado, que é derivada de w em relação a y, tá? Está aqui. Onde eu tenho y? Agora sim eu tenho y tanto
neste termo contra este outro termo, tá? Então eu vou ter derivada de uma soma igual a soma das derivadas, né? Lembrando. Então eu vou derivar este termo aqui em relação a y, é muito parecido com a derivada deste termo em relação a x, né? A única diferença é quando eu derivar a parte interna do parênteses. Então vai dar a mesma coisa, inicialmente vai dar isso aqui, né? O menos 2 cai multiplicando, eu mantenho o que está dentro do parênteses intacto, e o expoente eu diminuo de 1, né? Menos 2 menos 1 dá menos 3. Agora, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a y. Derivada de x em relação a y é 0, tá? Mas a derivada de y em relação a y é 1, tá? Então eu multiplico 1, tá? Poderia omitir, eu coloquei aqui só a critério de facilitar o nosso entendimento, tá? Menos agora este outro termo que depende de y, tem um y aqui. O meio vai cair multiplicando, vai ficar meio vezes y elevado a meio menos 1, que vai dar menos meio, tá? E vezes o z. O z, pessoal, observem que ele está multiplicando o y, tá? Então, mesmo que ele seja constante, como ele está multiplicando, ele vai continuar multiplicando, tá? Uma constante multiplica um termo, quando você faz a derivada do termo, ele continua multiplicando, tá? Então, o menos meio, ó, o meio caiu multiplicando, tinha um sinal negativo já aqui, ficou menos meio, y elevado a menos meio, né? Porque meio menos 1 é igual a menos meio, tá? E o z elevado ao cubo continuou multiplicando, tá? Então esta é a derivada de w em relação a y. Posso reescrever também para ficar mais bonitinho, tá? O y aqui elevado a menos meio é a mesma coisa de y elevado a meio positivo no denominador, ou seja, ele é na raiz, tá? No denominador. Então agora vamos para o último termo, que é derivada de w em relação a z, tá? Z aparece só nesse segundo termo aqui, tá? Então a derivada desse termo em relação a z é nula, é zero, tá? Quando eu derivar esse termo em relação a z, o 3 vai cair multiplicando, vai ficar menos 3y elevado a meio, vezes z elevado a 2, né? 3 menos 1, tá? Então vai dar isso aqui, beleza? Agora eu tenho eu posso reescrever também, para ficar mais bonitinho. Eu tenho as três derivadas, tá? Basta eu substituir nessa equação aqui, multiplicando as incertezas, tá? Para eu ter a minha equação geral da propagação de IA, que é esta daqui, tá? Pessoal, uma coisa extremamente importante que eu tinha esquecido de falar. Cada uma das derivadas está dentro do módulo, tá? Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, vamos supor, tem um sinal negativo aqui dentro do módulo. Vamos supor que esse produto aqui, z ao quadrado, raiz de z vezes 3, deu algum número negativo, tá? Este número negativo, como está dentro do módulo, vai sair positivo, tá? Então, o que isso quer dizer? Aqui também eu tenho um termo, poderia ser positivo, diminuído de outro termo, tá? Se esse termo for maior do que esse número vai dar negativo, tá? Não importa se ele é negativo, ele está dentro do módulo, ele vai sair positivo, tá? Então vamos tomar bastante cuidado com isso. Isso quer dizer que cada termo deste aqui, da derivada, ele vai sempre contribuir para aumentar o erro de W, tá? Nunca diminuir o erro de W, tá? E erro nunca pode ser negativo, o erro sempre é positivo, tá? Beleza? Então vamos tomar cuidado com o módulo para não sair sinal negativo, tá? De cada um destes termos aqui, beleza? Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular, certo? A densidade do líquido, tá? Para as 4 medidas que foram obtidas no primeiro experimento, na primeira parte, que é o experimento de pressão, e vão calcular também a densidade do líquido, que é o mesmo líquido, né? O álcool, com os dados que foram obtidos na segunda parte do experimento, utilizando os conceitos de empuxo, tá? A equação é essa aqui, então aqui, tá? A propagação vocês vão ter que fazer, tá? Então a propagação é bem tranquila, tá? Ó, também funções polinomiais, como eu já mostrei, então basta derivar em relação, nesse caso, da Hzão, Hzinho, nesse caso aqui é o termo que você vai ter que derivar mais, você vai ter que derivar 4 vezes,
derivar em relação a PR, derivar em relação a PA, derivar em relação a G, vai ter que derivar em relação a V, tá? O volume. Então são 4 derivadas, também bem tranquilas, tá? Muito mais tranquilas do que aquele exemplozinho que a gente fez, tá? Então vocês vão fazer essas derivadas aí e a atividade, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar no campus virtual um modelo, tá? Da atividade, no modelozinho que eu vou deixar para vocês no campus virtual, vai ter um local para vocês colocarem um nome completo e a turma, tá? E preencher os dados, tá? Os dados do Hzão, o erro de Hzão, Hzinho, o erro de Hzinho, a densidade calculada nesse caso, certo? E o erro da densidade, calculado pela fórmula de propagação de erros. Tá? Eu deixo um espaço em branco logo abaixo para que vocês possam fazer os cálculos, tá? E deduzir a equação de propagação de erro também, com as derivadas. Tá? Vocês não vão precisar fazer no papel, tá? Escrevendo para não precisar tirar foto ou escanear, vocês podem fazer diretamente utilizando o computador, tá? Utilizando as ferramentas do software que vocês estiverem utilizando para reescrever as equações diretamente no modelozinho que eu vou enviar para vocês, tá? Eu vou enviar um modelo em formato doc, tá? Ou PPT, para que vocês possam trabalhar em cima deles, tá? Então o modelo vai ser parecido com esse aqui, uma página pro parte 1 do experimento, tá? Utilizando o conceito de pressão, e outra página para fazer os cálculos, tá? Do experimento, segunda parte do experimento, que relaciona os conceitos de empuxo, tá? Então, peso aparente, peso real está aqui em cima. Não se esqueçam das unidades, tá? Todos os parâmetros aqui tem que ter unidade. Coloca entre parênteses qual a unidade foi obtida, tá? E aí, uma vez terminado a atividade, vocês enviam o arquivo em formato PDF, tá? Via campus virtual, e todas as informações que forem necessárias estão todas no campus virtual. Então, um abraço a todos.